Tá dando para os irmãos me ouvir bacana aí, né? Vamos estar orando então, vamos iniciarmos, né? Sim. Vamos estar orando para nós começarmos. Soberano e eterno e nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, por esta reunião, por esta live. Tu venhas falar, ó Pai, no coração de todos aqueles que têm compromisso com a verdade, ó Ial dos Exércitos, para que cada um possa ser edificado, ó Pai, possa estar cada dia mais firme na tua verdade, ó Eterno. Revela ao coração de cada um, ó Pai, porque tu és aquele que pode todas as coisas. Vem através do teu Espírito, ó Ial dos Exércitos, mostrar com clareza, Pai, tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, ó Pai, nessa live. E que seja ministrado, ó Pai, ao coração de cada um, ó Eterno, que tem compromisso com a tua palavra, pois nós sabemos que nem todos, ó Ial dos Exércitos, têm compromisso com a verdade, mas aqueles que querem, ó Ial, a verdade, leva esse vídeo até o coração de cada um deles para que eles possam entender, ó Pai, a tua palavra que foi ocultada de cada um de nós. Que assim seja. Eu vou estar lendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Aí os irmãos quiserem desligar o microfone para não dar interferência. Aí no final nós abrimos. Algum irmão quiser fazer alguma pergunta aí, nós vamos estar respondendo para os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Eu vou trazer para os irmãos o entendimento desse versículo. Por que o apóstolo Shaul fala que não foi Adão que foi enganado, e sim a mulher que, sendo seduzida, caiu em transgressão? Aí tem 3 palavras aqui que faz uma grande diferença. A primeira delas é seduzida, mulher e caiu. E aí os irmãos também podem observar que ele deixa Adão de fora da questão. Os irmãos vão entender mais na frente o porquê que ele deixa Adão de fora dessa questão, falando que ele não foi enganado, e sim a mulher foi seduzida. E ele não usa o nome da mulher aqui. Ele não fala Eva, ele fala a mulher. Então, tem todo um significado tremendo nesse versículo aqui, que precisa ser entendido. Mas antes de eu entrar nessa questão aqui, primeiro eu quero ler Gênesis capítulo 6, versículo 4. Nós já fizemos um estudo onde nós falamos sobre a semente da serpente. Eu não vou entrar aqui nessa questão aqui, porque senão vai tomar muito tempo na live. Mas nós temos um vídeo aí no canal Atalaia de Al que fala sobre a semente da serpente. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui, por quê? Porque também faz parte do estudo. A serpente está envolvida ali, o filho dela está sobre a terra aí, e aí faz parte do estudo. Inclusive os filhos dela é que está trazendo aí a mensagem da serpente aí hoje. Mas aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz assim. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos do Criador se uniram às filhas dos homens e essas lhes davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Eu quero colocar um vídeo aí de uma menina que lançou vários vídeos aí no YouTube aí, mas por que eu vou? O irmão está colocando na tela aí, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão aí, essa página aí. Essa menina, o que acontece? Ela é novata, ela chegou agora. Aí, na verdade, ela ainda pertence ao cristianismo, né? Serve a Jesus Cristo, ainda crê na Trindade e está ali no paganismo ainda. Mas aí ela trouxe um pequeno vídeo falando sobre essa questão. Vou colocar o vídeo dela aí. Ela chama Débora, uma menina muito inteligente. Mas quando se refere às coisas espirituais, não adianta a gente ser só inteligente. Tem que ganhar a revelação do Eterno, porque as escrituras não é para ser entendida com a mente, é para ser entendida através das revelações que vêm do nosso espírito, e o nosso espírito passa para a mente. Aí eu vou colocar um pedacinho do vídeo aí para os irmãos verem. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Números capítulo 13, versículo 33. Samuel, Deuteronômios, tem várias passagens. E não só isso, por exemplo, a história de Davi e Golias, certo? Quem que era Golias? Golias era um gigante.
Então, sim, os gigantes existiram. E todos esses versículos aqui comprovam pra gente, ó. Então, eles estão escritos aqui. Pega a tua Bíblia, lê e vê, dá um zoom aqui. Eu vou até dar um zoom na tela para mostrar para vocês como, então, pesquise na Bíblia de vocês, vocês vão ver que existe muita evidência para os gigantes terem existido. Agora, a semente da serpente é bíblico? Não, não é bíblico. E eu só preciso de um verso bíblico para comprovar isso. Então vamos ler aqui o que está dizendo nesse versículo. Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Fala então, Adão fez amor ou teve uma relação sexual com sua esposa, Eva. E ela se tornou grávida e deu à luz a Caim, que foi inclusive o primogênito. E ela disse, com a ajuda de Deus, eu trouxe um homem, eu criei um homem. E depois ela deu à luz a seu segundo filho, Abel. E fala que, quando a gente continua a ler, que Caim, então Deus conversou com Caim. Deus não conversa com a semente dos corrompidos, os Néfilins. Não existe passagem bíblica onde que fala que Deus conversou com os Néfilins, com os cananitas e por aí vai. Mas Deus conversou com Caim. Então, a própria Bíblia nos fala, Caim é filho de Adão. Caim não é filho de semente da serpente, a serpente não se transformou num homem e daí fez isso aqui com Eva, e daí Eva não traiu Adão, em nenhum momento tem passagem bíblica que mostra isso pra gente. Então não existe nada na Bíblia que conforme essa teoria da semente da serpente. Por que ela foi instalada e distribuída entre os cristãos? Isso foi uma campanha de desinformação, para que as pessoas não soubessem sobre quem são os Néfilins, o que foi que realmente aconteceu aí, e para que as pessoas pensassem então que os humanos, porque existem dois tipos, você tem os humanos que são descendentes de Adão, e você tem aqueles que vieram dos Néfilins. Então eles querem que os humanos descendentes de Adão briguem uns com os outros para falar, não, mas Caim era descendente da serpente, não sei o que. Caim errou, Caim cometeu o primeiro pecado depois de Adão, e ele foi punido por isso, ele foi mandado, ele foi amaldiçoado a vagar e por aí vai, e daí por isso que ele foi considerado o primeiro maçom, porque ele construiu as primeiras cidades de pedras. Então, assim, eu acho que agora já está esclarecido esse assunto aqui. Dessas duas teorias, é óbvio que essa aqui faz 1 milhão de vezes mais sentido, não só pela questão histórica, pela questão espiritual, pela questão arqueológica, mas também porque a Bíblia confirma isso pra gente. E se a gente acredita que Beleza, os irmãos viram aí então. Então o que que acontece? Ela está falando que isso aí é para desinformar. Desinformação é o que eles trazem aí, dizendo que Caim era filho de Adão. Como os irmãos já assistiram o vídeo lá, que eu fiz um vídeo lá com mais de 1 hora, mostrando que Caim é filho da serpente com Eva e Abel é filho de Adão com Eva. É o joio e o trigo, é o cabrito e a ovelha. Isso aí já está mais do que esclarecido. E aí, então, eu quero trazer uma questão aqui só para destronar essa questão aí e mostrar que Eva traiu Adão, porque esse estudo aqui nós vamos mostrar que Eva adulterou. E aí é uma coisa tremenda, profunda. Já falei sobre isso, mas nós vamos aprofundar mais hoje ainda, para os irmãos tirar toda a dúvida, se é que existe alguma dúvida ainda, né? Mas a questão, então, é o seguinte, o irmão até colocou na página, e pode colocar de novo aí o versículo, que eu pedi para colocar aí. Nesse texto aí, fala assim, havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos do Criador entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, só para nós começarmos a mostrar a questão do gigante, é o seguinte, quando os filhos do Criador se juntaram com as filhas dos homens, quando os filhos do Criador se juntaram com a descendência de Caim, com as mulheres que descendiam de Caim, fala que o gigante já estava em cima da terra. Então, os gigantes não vieram, não foi da relação, não foi só da relação dos filhos do Criador com as filhas dos homens, não foi só dos filhos do Criador com as filhas de Caim. Não, os gigantes já estavam sobre a terra. Por que eles já estavam sobre a terra? Porque a linhagem de Caim já existia antes dos filhos do Criador se juntarem com as filhas de Caim. Pronto, já caiu por terra. O gigante já existia antes dos filhos do Criador ficarem com as filhas de Caim. Já caiu por terra. Vamos derrubar por terra mais uma questão?
houve o dilúvio. Quando aconteceu o dilúvio, matou-se todo mundo. Não ficou mais ninguém em cima da terra, a não ser Noé e a sua família. Aí agora a pergunta, esse vídeo que essa menina aí fez, ela pega lá os versículos aonde Josué vai guerrear com os gigantes lá na terra de Canaã, lá em Jericó. E depois ela fala que Davi guerreou com um gigante. Gigante ali não é um homem que eles colocam aí, falando em achado arqueológico de 10 metros de altura. Não, esses gigantes aí eram pessoas de 2,5 metros, no máximo, né? Não é coisa fim do mundo, não. Isso aí não é coisa que estão colocando, não. É tanto que lá no livro de Isaías fala que o pessoal do Egito, que descendeu de Cã, de Cush, descendeu de Caim, eram homens de alta estatura. Não fala que era monstruosidade, não. Mas a questão é o seguinte: morreu todo mundo no dilúvio. Só ficou Noé e a sua família. Da onde vieram os gigantes agora que aparecem lá na terra de Canaã? Da onde vieram os gigantes lá, que aparecem lá na terra lá em Jericó, lá, que Josué virou e falou: nossa, eles é tudo homens de alta estatura, como é que nós vai guerrear com aqueles gigantes lá? Só cara grandão, como é que nós vai guerrear com eles? Da onde apareceu o gigante que Davi foi guerrear com ele? Os anjos voltaram para ter relação com as mulheres novamente depois do dilúvio? Aconteceu isso novamente? Então já caiu por terra. Quem era o gigante? Descendência de Caim que passou pela arca. Por isso que eu falei lá, Noema era da descendência de Caim, casou com Noé. Noé teve Jafé, Sem e Cã. Cã puxou Caim. Cã puxou a mãe dele, puxou Caim. E quem garante que as mulheres dos filhos de Noé eram mulheres que descendiam de Adão, de Sete? Quem garante? Quem garante que elas não eram também descendentes de Caim? Porque os filhos do Criador pegou as filhas dos homens, pegou as filhas de Caim e se juntou com elas. Quem garante que os filhos de Noé não fez igual o pai? Foi lá e pegou uma mulher da descendência de Caim. Então, a semente da serpente passou pela arca. Por isso que lá na frente apareceu o gigante novamente. Passou pela arca. Agora, por que o Criador deixou? Isso aí, a resposta nós vamos ter que nós chegar lá. Ele vai explicar detalhadamente. Hoje nós vemos essa questão superficialmente, mas dá para entender perfeitamente. A semente da serpente passou pela arca. Por isso que os gigantes apareceu lá na frente para guerrear com Josué e depois com Davi. Senão, os anjos teriam que vir de novo para coabitar com as mulheres para nascer gigante. Então, essa tese desenha furada. Primeiro, lá eu já mostrei que antes dos filhos do Criador se juntarem com as filhas dos homens, fala, já havia gigantes na terra. Por quê? Porque começou com a descendência de Caim. Agora, ela diz que Eva não adulterou contra Adão. Adulterou sim, o pecado de Eva foi o adultério. Eva cometeu adultério espiritual, eu vou mostrar daqui a pouco, quando ela recebeu a palavra da serpente, e adultério físico, foi quando nasceu Caim. Quando ela fala aí que Eva coabitou com Adão para poder nascer Caim, não. Foi 2 relações sexuais para nascer 3 meninos, igual eu falei naqueles vídeos lá. Nasceu Caim e Abel, gêmeos. Um era semente da serpente e a outra semente da mulher. Um era filho da serpente e o outro era filho da mulher. Filho da mulher com Adão e a outra filho da mulher com a serpente. Aí eu vou entrar nessa questão, que senão não vai tomar muito tempo. Mas é só para mostrar que tem que entender isso para chegar onde eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar aqui. Então, agora eu vou estar lendo um versículo aqui no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Esse versículo aqui é um versículo chave também para nós entender esse estudo. Aqui diz assim: não vos deixeis seduzir de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Essa palavra apostasia aqui, ela está totalmente fora. Não, a palavra que não é apostasia. A palavra aqui significa deve vir primeiro o afastamento, para depois ser revelado o ímpio, o filho da perdição. A palavra aqui não é apostasia, a palavra aqui é afastamento, é afastar. O filho varão tem que ser afastado, para depois aparecer o filho da perdição. É tanto que quando você lê o versículo 6 aqui em diante, diz assim, ó,
Agora também sabeis que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. O versículo 7. Pois o mistério da impiedade já há, só é necessário que seja afastado aquele que agora o retém. Aí ele agora usou a palavra correta. É necessário que seja afastado. Alguns vão falar, é necessário que desapareça, que seja arrebatado, para depois aparecer o ímpio, o filho da perdição. Aí eu vou colocar na tela aí vários outros versículos que foram traduzidos falando afastado. Eu vou pedir o irmão para pôr aí para vocês verem. Aí, ó. Dá para aproximar, irmão? Aí. Assim, ó. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo ao Criador em jejum. Isso aí é Lucas 2,37. Atos 15,38. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. Outra tradução aí, ó, apartado ou afastado. Tá vendo? Lucas 4,13. E acabando o diabo, toda a tentação, azentou-se dele por algum tempo. Então, essas são outras traduções que têm alternativa para ser traduzida. Então, a traduzida, essa tradução aqui, apostasia, está errada. Por quê? Porque isso aqui levou os pastores a pensar que a igreja vai apostatar da fé no final dos tempos. Aí os pastores, quando você vai pregar para eles, principalmente quando você fala de Ial, fala do verdadeiro evangelho sem fermento, eles viram e falam assim, vocês são falsos profetas, porque está escrito no livro de Tessalonicenses que no final dos tempos as pessoas iam cair em apostasia. Tem que vir apostasia. Então agora chegou a era da apostasia. Não! A era da apostasia ela começou lá atrás. Então, agora que eu quero entrar nessa questão. Por isso que eu estou trazendo aqui o significado dessa palavra. Para mostrar que a apostasia, ela não começou, não foi agora na nossa época, não. A apostasia começou por volta do ano 300, depois do Mashiach. Por volta do ano 300. Aí começou aí, nesse clero. Daqui a pouco eu mostro esse clero para vocês entenderem com clareza. Então, olha aqui, ó. O que acontece? 1 Timóteo, capítulo... Vou voltar aqui de novo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim, e não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Os irmãos podem ver que a tradução original, ela vai falar assim, não foi Adão que foi enganado. Não é igual tá na Jerusalém, fala, não foi Adão que foi seduzido, não. A palavra correta aqui agora é enganar. Não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que, sendo seduzida, caiu em transgressão. Agora eu quero entrar na questão. Os irmãos podem ver que Paulo, após Shaul, ele usa a palavra mulher. Ele não usa o nome Eva, ele usa a palavra mulher. Por que o apóstolo Shaul escolheu a palavra mulher? Porque aqui ele está mostrando algo que iria acontecer com a igreja do Mashiach. A igreja do Mashiach nas Sagradas Escrituras é comparada com uma mulher. Onde está isso? Apocalipse 17 fala de uma igreja, uma prostituta. Fala assim, ó, vi uma mulher montada numa besta. É uma igreja apostata ali. Vi uma mulher, só que ele está comparando essa igreja com mulher. Apocalipse capítulo 12 fala, foi visto um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. É a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, e Alcha está preparando uma mulher virgem para poder casar com ele. Quem é essa mulher virgem que vai casar com ele? A igreja. Então, o apóstolo Shaul aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele fez questão de usar a palavra mulher. Por quê? Porque foi a mulher que caiu e não Adão que foi enganado. Falar, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo seduzida caiu em transgressão. Agora, por que ele usou a palavra mulher aqui? Porque ele quer nos mostrar que a história se repetiu com a igreja do Mashiach. A mulher, a igreja, ela caiu. Aonde ela caiu? Ela caiu no concílio de Niceia, no ano 300 e pouco depois do Mashiach, no ano 325 depois do Mashiach. Deixa eu só colocar a folha em ordem aqui para não fazer confusão, senão
Então ela caiu lá no Concílio de Nicéia. Ela não caiu, não foi agora, não. Aí os pastores estão aí pregando que a igreja caiu, foi agora. Ela não caiu, não foi agora, não. Ela caiu no ano 300, no ano 300 e pouco, depois do Machia. Eu vou pedir para o irmão colocar na tela. E coloca na tela aí, irmão. Aqui, aí está o Concílio de Nicéia aí. O que aconteceu no Concílio de Nicéia? No Concílio de Nicéia houve a reunião de Constantino e os bispos. E aí a igreja foi convocada para participar desse concílio aí. O que esse concílio aí ensinava? Esse concílio aí começou a ensinar a mensagem da serpente. Começou a ensinar a mensagem da serpente. Mas só que essa mensagem da serpente, ela vem misturada com a palavra do Criador. Ela não é só a palavra da serpente, não é só a palavra do Criador, não. É a palavra da serpente misturada com a palavra do Criador. Porque foi isso que fez a mulher cair no Jardim do Éden. Foi isso que fez Eva cair. Foi a palavra da serpente misturada com a palavra do Criador. O erro de Eva, o primeiro erro que Eva cometeu foi aceitar a serpente misturar a palavra dela com a palavra do Criador. Entendeu, irmãos? Então não podemos misturar, como eu falei, não podemos misturar o evangelho falso com o evangelho verdadeiro. Não podemos misturar a palavra de Satanás, da serpente, com a palavra do Criador. O primeiro erro de Eva foi esse. Quando ela aceitou a mistura, aí ela foi seduzida. Então, esse foi o primeiro erro dela. Deixa eu só ler aqui, ó, Romanos, para nós não perder aqui o raciocínio aqui, ó. Porque quando eu falo que tudo que está lá no livro de Gênesis, eu falei que o apóstolo Paulo, não só no livro de Gênesis, mas no Velho Testamento, tudo é sombra das coisas que haveriam de vir. O apóstolo Paulo falou, tudo que aconteceu lá no Velho Testamento são sombra do que há de acontecer no Novo Testamento. Shaul falou isso. Então, lá no livro de Gênesis tem uma serpente. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, fala da antiga serpente. Lá no livro de Gênesis tem uma mulher grávida. Lá no livro de Apocalipse fala de uma mulher grávida, Apocalipse 12. Lá no livro de Gênesis fala do nascimento do filho da promessa que vai esmagar a cabeça da serpente. O livro dos Romanos fala que Yahshua vai esmagar Satanás debaixo de seus pés. Então, tudo que está lá no livro de Gênesis está no Novo Testamento. São sombra das coisas que haveriam de vir. A história que aconteceu com Eva e Adão é a história da igreja e Yahshua. Por isso que no livro de Romanos capítulo 5, versículo 14, olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o versículo aqui. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que haveria de vir. Então está falando que Adão é figura daquele que haveria de vir. Ele é figura de quem? Adão. Adão era uma figura exata de Yahshua. Então, Adão ali é uma tipologia de Yahshua. E Eva, uma tipologia da igreja. Adão simbolizava Yahshua. Eva simbolizava a mulher, a igreja. Então, por isso que tem que comparar o que aconteceu com eles, que é o que iria acontecer com a igreja e com Yahshua. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, fala que Yahshua é o último Adão. Porque Adão é uma figura daquele que haveria de vir. É por isso que o apóstolo Shaul está falando, não foi Adão que foi enganado. Não foi Adão que foi enganado. Foi Eva que foi a mulher que foi seduzida, caiu em transgressão. Não foi Yahshua que foi enganado pela serpente. Yahshua não foi enganado pela serpente. Quem foi enganado pela serpente foi a igreja. Foi a igreja. Quando? Quando ela sentou no concílio de Nicéia para ouvir Constantino e os bispos. Constantino e os bispos falando, era a serpente falando na boca deles, trazendo um outro evangelho
uma outra palavra. Agora eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Aqui diz assim, olha o que diz. Experimento por vós um ciúme semelhante ao do Criador. Desposei-vos a esposo único, ao Machia, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Paulo falando, vou apresentar vocês a um único esposo para o casamento. Quero apresentar vocês como uma mulher virgem para casar com Yaucha. Ele falou, eu como mensageiro dessa era, quero apresentar vocês como uma igreja virgem. Aí vem agora. Receio, porém, que como a serpente seduziu a Eva, com sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devido ao Machia. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Yaucha do que recebeste, ou um evangelho diferente daquele que abraçaste, vós o suportais de bom grado. Tá vendo aí? Então, o apóstolo Shaul aqui agora, ele vira e fala, ele conta a história de Eva. Ele conta a história da mulher lá no Jardim do Éden. Ele está falando, eu quero apresentar vocês como uma virgem para casar com Yaucha. Mas eu tenho medo que assim como Eva foi seduzida pela serpente, vocês também sejam seduzidos pela serpente e vão após outro Machia, que não é o que eu tenho pregado. E isso aconteceu. Aconteceu quando? Quando a igreja caiu em apostasia, que não é agora na nossa época. Quando a igreja sentou no concílio de Nicéia e recebeu o outro. Ao menos, quem que é o outro? O outro chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o outro. Igual eu falei nos vídeos, Yaucha é Yaucha. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Não confunda os dois. Já lancei um vídeo lá mostrando que eles é diferente. Um representa o Deus Sol, representa o Deus Porco. O outro representa o Cordeiro, o Filho do Eterno, filho de Iau. Um é o filho de Zeus. O outro é filho de Iau, o Criador. Os dois é diferente. Não tem nada a ver um com o outro. Um vem de Israel, fala hebraico. O outro vem de Roma, latim, vem da língua do latim. Então, cada um é diferente um do outro. Aí Constantino, um filho do capeta, um filho da serpente, ele criou uma hierarquia. Ele viu que ele ia perder seu império, ele falou, não, esses crentes estão crescendo aqui, em números aqui, eles são fiel demais, então eu vou me infiltrar no meio deles, vou falar que eles não precisam pagar imposto mais, que se eles aceitar eu no meio deles ali, e aceitar o que eu tenho para apresentar para eles, eles não vão ser perseguidos mais. E aí a igreja sentou e recebeu. A primeira coisa que ela recebeu, a primeira coisa que ela aceitou foi mudar o nome de Yaucha para Jesus. Ela aceitou. Aí ela já recebeu o ídolo Jesus Cristo. Ali ela caiu na hora. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, tenho medo que aconteça igual aconteceu com a mulher lá no Jardim do Éden. O que aconteceu com ela? Ela foi após outro. Ela foi até a serpente. Ela deixou Adão para dar ouvido à serpente. A igreja largou Yaucha, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul havia ensinado, para receber o Jesus criado pelo clero da Igreja Católica. Vocês vão ver coisa que hoje vocês vão ficar de cara. Na hora que nós conseguimos interligar isso tudo aqui, que é difícil interligar, mas na hora que nós conseguimos interligar, isso aqui vira uma bomba que arrebenta o cristianismo inteiro. Arrebenta tudo, que aí a pessoa vê as escamas caindo na hora, igual o apóstolo Shaul, quando Yaucha tirou as escamas dos olhos dele e ele viu. Ele não estava enxergando nada, mas na hora que as escamas caiu, ele passou a enxergar na hora. Então, é dessa forma que a mensagem do Eterno, quando ela é impactante, ela faz. Ela tira toda a nossa cegueira espiritual. Por isso que Yaucha falou, aconselho que compre colírios para ungir os teus olhos a fim de que veja. Ele falou isso para quem? Para a igreja de Laodiceia. Vocês são cegos, pobres, miseráveis, desgraçados e nus. Está cheio de PhD, cheio de doutores da lei, cheio de homens formados em teologia e bacharel, mas é cego, está cego até o talo. Então tem que ungir os olhos, para se quiser ver. Tem que ir até Yaucha e se humilhar, senão não vai ver nunca. Então, tá aqui. Ensinou heresia, né? Eles ensinam, já começou a pregar heresia. Vou deixar para mostrar mais na frente. Primeiro eu quero pegar aqui uma questão.
Então, o apóstolo Shaul, ele falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo. E Yahshua não vai casar com uma igreja que não seja virgem. É por isso que eu não vou ler todos os versículos para não tomar tempo. É por isso que no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 16. Aí depois, se os irmãos quiserem ir anotando aí, os irmãos vão anotando para os irmãos acompanhar depois. Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho. E aí foi lá buscar, lá na terra de Abraão, achou Rebeca. Aí lá em Gênesis capítulo 24, versículo 16, fala que ela era uma moça virgem. Trouxe para Isaac, que é também uma tipologia de Yahshua. Rebeca representava a igreja. Isaac representava Yahshua. E ela veio ao seu encontro. Foi levada para encontrar ele. A igreja está sendo preparada para ser apresentada para Yahshua lá na glória. Ela vai ser levada para a casa do pai. Rebeca saiu da terra dela e foi para a casa do pai de Isaac. A igreja vai sair dessa terra para ir para a casa do pai de Yahshua, para casar com ele lá. Então, é tudo uma tipologia. Aí tem pessoas que falam que arrebatamento não existe, ou que só tem um arrebatamento que é depois, ou que só tem um que é antes. Não, tem dois. Primeiro tem que ter o casamento. O casamento não acontece aqui na terra, né? Ele acontece lá na casa do pai. Tudo isso aqui é uma tipologia, tem que ler para entender. Então, ela foi levada como uma moça virgem para encontrar com ele. Por quê? Porque Yahshua, ele quer uma igreja virgem. Por isso que Paulo falou, quero vos apresentar como uma igreja virgem. Essa é a função do mensageiro para essa era. Apresentar uma igreja virgem para casar com Yahshua. Porque Yahshua não vai casar com uma prostituta. Ele não vai casar com uma mulher infiel. Ele vai casar com uma igreja virgem e pura. Então, o que acontece? O único que pode restaurar a pessoa por completo e tornar ela virgem novamente é o Eterno. Ninguém pode fazer isso mais, mas o Eterno pode. Porque quando Israel caía lá, se tornava uma prostituta. Quando o Eterno restaurava eles, era como uma virgem ali agora na presença dele. No livro de Esther, capítulo 2, versículo 2, fala que era para poder levar uma moça virgem para casar com o rei. Só estou mostrando exemplos para os irmãos aqui, que Yahshua não vai casar com a mulher se ela não for virgem. Ou seja, não vai casar com a igreja se ela não for virgem, fiel a ele. Porque a igreja hoje, o cristianismo em peso, está com o outro, com Jesus. Aí a importância de se conhecer quem é Yahshua e servir só a ele, invocar o nome dele e levar o nome dele. Você não pode levar o nome do amante, não. Jesus é o amante da igreja, é o outro que foi apresentado pela Igreja Católica, é o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Então, esse aí tá fora. Por isso que nós lançamos aqueles vídeos lá mostrando o porco lá e o Deus Sol lá, as pessoas chegam em doida, porque eles viram que ali a máscara foi tirada, o falso evangelho foi descartado. Não pode se pregar um falso evangelho. Não pode se pregar um outro Machia, não pode se pregar um outro espírito. Tem que ser o espírito que o apóstolo Shaul ensinou, o Yahshua que o apóstolo Shaul pregou e o evangelho que o apóstolo Shaul pregou. Tem que voltar lá atrás. Senão, você não vai chegar numa condição, você não vai chegar lá no céu numa condição de virgem. Os 144 mil, o que está escrito lá? Viu 144 mil que foram resgatados como primícia. Eles são virgens. Não se contaminou com mulheres denominações, que já virou uma prostituta. Então a prostituta está aí, não é só a igreja católica, não. Tal mãe, tal filha. Por isso no livro de Apocalipse fala, vi uma mulher montada numa besta, uma prostituta, adornada de ouro, com um cálice na mão. Mas ela tem filhas. Quem são? As denominações evangélicas. Por isso lá no livro de Apocalipse fala, não se contaminou com mulheres, igrejas, prostitutas, que estão com o seu amante, com o ídolo criado pela igreja católica. Então a igreja, ela está o quê? A igreja fiel. Lá no início, aí começou com o apóstolo Shaul. A noiva do Machia. Por isso que fala assim, ó, por acaso eles vão jejuar enquanto o noivo está com eles? Lucas capítulo 5, versículo 35. O próprio Yahshua fala isso. Eles vão jejuar enquanto o noivo está com eles aqui? Enquanto eu estou aqui, você não jejuar, não. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que ser jejuar. Na hora que o noivo for lá para cima.
Então, Yahshua é o noivo. Apocalipse 19, versículo 7 fala: a noiva a si mesmo se ataviou. É a igreja fiel, preparando as suas vestes. Mas ela é virgem. Nós não podemos esquecer isso. Então, o que aconteceu? Aí eu vou voltar agora na questão do clero lá. Ela caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela recebeu um outro. O outro é Jesus. Coloque na página aí como é que ele passou a ser pregado. Esse aí, ó. Ele passou a ser pregado assim, ó. Aí, tá aí, ó. Primeiro mudou o nome. Depois pôs, né? Nele consta que Jesus, já está errado, que o nome não é Yahshua, é da substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado e não criado. Tá vendo aí? Então, pronto. Aí começou tudo, a bagunça. Por quê? Porque não é Jesus, é Yahshua e não é Cristo, é Machia, Yahshua Machia. E ele não é igual ao Pai. Porque no livro de Salmos fala, quem semelhante à nuvem é semelhante a Yahweh? Não existe. Não existe ninguém igual a Yahweh. Ele é o Criador. Yahshua é uma criatura. Aí, no Concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino e os bispos, falando com a voz de serpente, começou a ensinar para a igreja, através da hierarquia, que é a hierarquia, os nicolaítas, é a voz da serpente, é a boca da serpente falando, é a hierarquia. Ela começou a ensinar que Yahshua não era Yahshua mais, Jesus, né? Já mudou o nome. E aí mudou. Não, é um Deus encarnado, não era 100% homem mais. Porque o Filho do Eterno é 100% homem. Por isso, no livro de 1 Timóteo, Paulo fala, a vontade do Criador que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, e Yahshua Machia, homem. Aí eles já passaram a pregar que não, que ele era Deus encarnado que veio na Terra, e que ele não foi criado, que ele era um ser eterno, igual o Pai. Aí pregou-se, então, agora outro. Por isso que eu falo que não podemos aceitar o quarto evangelho. O quarto evangelho é um evangelho criado pela serpente. Quando você prega o quarto evangelho, você está servindo, está deixando a serpente usar a sua boca para poder ensinar para as pessoas. Porque o quarto evangelho, ele prega Deus encarnado, que veio nessa terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Toda hora ele se identifica como sendo o próprio Criador dos céus e da terra. Mas Yahshua nunca ensinou isso. Yahshua sempre ensinava que o Pai é o Supremo e que ele é que tem que ser adorado e não ele. É tanto que a hierarquia da Igreja Católica com a hierarquia evangélica, os pastores, os bispos, e quando eles traduziram a Bíblia, todo lugar onde fala que as pessoas prostravam-se diante de Yahshua, eles o adoravam. Mas quando você pega a Bíblia em Jerusalém, você consegue ver a máscara disso e tudo que é por terra, porque onde aparece a palavra adorava, aparece prostou. Nela, na NVI, na Testemunho de Jeová, tem várias Bíblias aí que mostram que a palavra não é adoravam a Yahshua. Eles prostravam diante de Yahshua. Porque o Filho não é para ser adorado, é para ser reverenciado, glorificado, honrado, homenageado, mas adorado só o Pai. O próprio Yahshua falou, somente a Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. A reda de Satanás. Então, a reda de Satanás com o quarto evangelho é a heresia da serpente. Quem colocou ele? A Igreja Católica. Como é que foi criado o cânon da Bíblia? O cânon da Bíblia. Tanto que a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. Por que ela tem mais livros? Porque a Igreja Católica colocou. Depois veio os protestantes e falou, não, aqui tá demais. Tira Tobias, tira Macabeus, tira isso. Foi tirando. Tirou e ainda ficou. Ficou o quarto evangelho todo herético. Por que eles criou 4 evangelhos? Porque a Igreja Católica deduziu que existem os 4 cantos da terra, 4 ventos, 4 não sei o quê. Não, se tem os 4 ventos, se tem os quatro querubins lá, os 4 serafins, então tem que ter 4 evangelhos. Por isso que eles pôs ele aqui no meio. E fala que colocou ele em cima de um balcão, aí veio um vento, que é o Espírito Eterno, jogou os outros fora e ficou só os 4. Então esses 4 aqui que é inspirado. Mas não é assim que se deve medir a espiritualidade de um livro. É ver se ele não contradiz com o resto das escrituras. E o quarto evangelho contradiz com Lucas feio, bate de frente, sai até faísca. Então, ele apresenta um outro Yahshua, aquilo que Paulo falou.
Se vier alguém pregar um outro Machia, seja amaldiçoado. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se pregam um outro evangelho, ou outro Machia, ou um outro espírito, seja amaldiçoado. Estão pregando aí que o Espírito do Eterno é o terceiro de uma trindade. É um terceiro, 3 deuses. Então, o que aconteceu com a igreja? Ela caiu. Mas Yahusha, não. Por isso que falo que não foi Adão que foi enganado. Foi a mulher que, sendo seduzida, caiu em transgressão. Mas Adão abandonou Eva? Não. Adão abraçou o pecado para poder ficar do lado da sua mulher. E Yahusha abandonou a igreja depois que ela caiu no concílio de Nicéia? Não. Ele está trabalhando para restaurar ela nas 7 eras da igreja. Vai terminar de restaurar na era da igreja de Filadélfia. E depois, na sua volta, quando ele vier, ele vai restaurar a igreja por completo. Mas ele não abandonou ela. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala que Yahusha se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Mesma coisa foi Adão. Adão poderia ter falado, não quero Eva, não. Vou largar ela lá, já que ela caiu, eu não vou abraçar esse erro dela, não. Mas ele caiu também, por quê? Ele assumiu o pecado dela, por quê? Porque é uma tipologia de Yahusha e a igreja. Então, para ele ter Eva junto com ele teve que assumir o erro dela. Para Yahusha ter a igreja com ele teve que se fazer pecado por nós. Então, tá claro. Isso aí está mais claro do que a neve, essa explicação aí. Então, o que acontece? Lá no concílio de Nicéia, vamos ver o que eles fizeram aqui. Ó. Vou até pegar aqui o capítulo aqui, esse capítulo aqui. Vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o que está escrito aqui. 10, versículo 7. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer, beber, depois levantaram-se para divertir. Olha aqui. Não vos torneis idólatras, como aquele povo lá do Antigo Testamento, que sentou-se para comer, folgar, beber e divertir. O que a igreja fez? Ela sentou no concílio de Nicéia para ouvir Constantino e os bispos. E ela fez o quê? Cometeu idolatria. Recebeu Jesus Cristo. Depois, mais na frente, recebeu a Trindade. Depois, mais na frente, recebeu os santos. Recebeu os ídolos da Igreja Católica. Então está escrito, não vos torneis idólatras, como eles que sentaram. A igreja fez da mesma forma. Ela sentou e recebeu os dogmas, recebeu os credos, recebeu todas aquelas doutrinas fabricadas pelos bispos de Roma. Está entendendo, irmão? A história repetindo. Tudo aconteceu e está acontecendo até hoje. Então, essa história de que a apostasia vai vir, não, bem que está escrito lá no final dos tempos, vai surgir os falsos profetas, a apostasia, que apostasia, ó, lá no concílio de Nicéia, ela surgiu, foi aqui, ó, no ano 312, começou com Constantino, adorador do sol, o sol invictus. É tanto que tem o Jesus, e se o irmão tiver a página, pode colocar o Jesus com o sol na cabeça aí, ó. Porque Jesus era adorador do sol invictus. Ele adorava o sol. Constantino adorava o sol. Por isso que o Jesus é o Deus Sol. Por isso que tem o Papa carregando o ostensório dentro do Vaticano. Olha lá o sol na cabeça dele lá. Aí, o Jesus aí, o Deus Sol aí, ó. Então, a igreja recebeu o Deus Sol, o Deus da Babilônia. E aí ela cometeu idolatria. Foi só ela sentar. Ela sentou. Agora os irmãos vão ver o que é uma bomba. Daqui a pouco os irmãos vão ver o tanto que a questão é séria. Então, irmãos, o erro de Eva foi aceitar. Primeiro ela aceitou a serpente misturar a palavra dela com a palavra do Criador, porque o Criador falou, não comerás daquele fruto lá. E aí a serpente falou, é assim que o Criador disse? Aí já misturou a palavra, as duas palavras misturou ali agora. Aí ela aceitou primeiro na mente. Então, ela adulterou primeiro na mente.
Depois ela adulterou fisicamente, porque foi a serpente que apresentou o sexo para Eva. Eva andava nu com Adão e os dois não sabiam o que era sexo. É igual criança. Por que as crianças andam nu? Por que uma criancinha de 3, 4 aninhos, menina e mulher, andam nu? Porque eles não sabem o que é sexo. Eles não conhecem ainda. Assim era Adão e Eva. Andavam nu. Mas aí foi apresentado o sexo para eles. Quando foi apresentado o sexo, ele já correu e tampou suas partes íntimas com a folha da figueira. Porque eles passou a conhecer o sexo. Quem apresentou foi a serpente. E aí, a serpente, então, engravidou Eva. Falei isso naquele outro vídeo lá. Quem quiser assistir lá depois com mais tempo, os irmãos podem entrar lá e vai ver toda essa história. Então, o adultério primeiro foi espiritual. Recebeu a palavra da serpente. Aí ela adulterou. Depois ela adulterou fisicamente. Ela adulterou contra Adão. A igreja, quando ela recebeu a palavra dos bispos de Roma, ela caiu em adultério na hora. Porque é através da palavra hoje que se adultera. É na mente. Você recebe a palavra. Por isso que você tem que receber um evangelho puro, sem corrupção. Porque senão você cai em adultério. Você cai em adultério espiritual. Você se torna uma pessoa idólatra. A igreja hoje está cometendo adultério, não é fisicamente, não. É espiritualmente, na hora que ela aceita todos esses ídolos aí do catolicismo romano. Então, essa foi a questão. Primeiro, tem que ser seduzida também. Ela foi seduzida. E aí depois caiu. Primeiro, Constantino seduziu. Fez várias promessas. Deixa eu pôr aí os nicolaítas. Nicolaítas no meio de vocês. O que é nicolaítas? Nicolaítas, já falei, vem da palavra Nicolaus. Duas palavras gregas. Nico e Laus. Nico significa subjugar. E Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que foi criada lá dentro do catolicismo romano. Vou até colocar aí a foto da hierarquia aí para vocês verem, aí, dos bispos aí, ó. Aí a foto, aí eles aí, ó. Aí é a serpente falando. Essa galera aí é a galera da serpente. A serpente, esse povo aí é a boca da serpente. Tudo que eles pregam é a mensagem da serpente. Dentro do sistema evangélico também tem uma hierarquia que aprendeu com essa turma aí. Então, forma um grupo só ali, ó. Distorcendo toda a palavra do Eterno. Essa é a função da serpente. Distorcer a verdade. Distorce. Parece uma verdade, mas não é. Parece que Jesus Cristo é o Salvador, mas não é. É o ídolo da Igreja Católica. Parece que a Trindade, nossa, ela é certa, ela existe mesmo. Tem até teologia, livrão grosso, bacharel. Mas você vai ver a fundo aquele vídeo que eu lancei da Trindade. Você vê que é demônio puro, é doutrina de Satanás. Veio lá do meio do inferno. Então, o clero está aí. Deixa eu só pegar aqui. Então, o pecado de Eva, depois que ela aceitou a palavra da serpente, foi o sexo. Ela caiu em adultério contra Adão. Por quê? Porque o sexo está ligado com o adultério. E o sexo também está ligado com o fruto. Eles não falam, lá não fala lá que ela comeu do fruto. O fruto ali é o sexo. Não é? Tudo que está ali é uma tipologia. O Eterno está usando para nos mostrar o que realmente aconteceu. Mas a gente consegue ver isso quando a gente lê um texto igual Provérbios, capítulo 20, capítulo 30, versículo 20. Diz assim: assim procede a adúltera. Olha a palavra aí agora. Assim procede uma mulher adúltera. O que ela faz? Come, limpa a boca e diz: não fiz nada de mal. A mulher adúltera come do fruto. A mulher adúltera pratica sexo. E ela é o quê? Adúltera. Então, o sexo está relacionado também, não só o sexo normal, mas tem o sexo que está relacionado com o adultério. É o sexo da traição. Aí é o adultério. Eva fez isso. Ela comeu do fruto. Por isso que o texto aqui, o Eterno não deixa nada passar batido. O Eterno pega lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, para nós juntar todo esse quebra-cabeça, para nós entender o que aconteceu lá em Gênesis e o que aconteceu com a igreja do Machia. Ela adulterou.
Eva adulterou. A igreja, ela adulterou quando ela deixou Adão e foi após outro. A igreja adulterou quando ela deixou Ialcha e foi após outro, foi após Jesus. Ela está em adultério. A igreja se tornou a prostituta. O cristianismo é uma prostituta. Por isso no Apocalipse fala, vi uma mulher montada numa besta, uma prostituta. E não é só a igreja católica, não. Todas as denominações evangélicas, tal mãe, tal filha, todas são prostitutas. Todas estão em adultério. Estão seguindo, estão com um amante. E aí não vai para o casamento, porque só vai para o casamento a igreja virgem, fiel. Porque virgem e fiel fala de pureza, fidelidade. Então, Ialcha só vai receber a igreja que tem fidelidade com ele, que quer só ele como noivo e que entende quem é ele. Mas isso aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco aqui sobre isso aí. Isso aí é o seguinte, quem tem que trazer essa mensagem hoje é o mensageiro para essa era. Igual eu falei no início. Paulo era o mensageiro para a era de Éfeso. Ele estava incumbido de apresentar uma igreja virgem para Ialcha. O mensageiro da igreja de Filadélfia está incumbido de apresentar uma igreja virgem para Ialcha. Está incumbido de mostrar para ela que Jesus é o ídolo da igreja católica. Então, lá no Jardim do Éden, na hora que Eva cometeu o adultério ali, que ela engravidou da serpente e engravidou de Adão, a primeira coisa que aconteceu, o Eterno veio através de Ialcha e chamou Adão. Adão falou, a mulher me enganou. Aí a mulher falou, não, a serpente me seduziu. Um foi jogando para cima do outro. Aí o Eterno foi até a serpente e sentenciou a serpente. Falou, agora você não vai andar mais, que você anda em pé, você parece com o homem, você fala, você mesmo que vê o homem. Era um animal, não era um réptil. Aí o Eterno falou, você agora vai rastejar sobre o seu ventre. Você vai rastejar sobre o seu ventre. Eu até pedi o irmão para colocar uma tradução do livro de Cantares aí, o irmão para colocar onde fala ventre, fala cintura. Se o irmão quiser colocar isso aí na tela para nós ver aí, ó. Aí, aproxima para nós ver aí. Cantares, fala assim, ó. Seus braços são cilindros de ouro encastados com perilo. Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Aí agora, a outra tradução. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como marfim polido, coberto de safira. Só estou mostrando que a região que o Eterno condenou a serpente é a região do ventre. É a região onde está a genitália masculina e feminina. É onde está o sexo feminino e o sexo masculino. Então, o Eterno falou, você agora vai rastejar sobre o seu ventre, sobre as suas genitálias. O que o Eterno está indo direto ao ponto onde aconteceu o pecado. A serpente transou com Eva. Aí o Eterno falou assim, a causa do pecado foi aqui, ó. Você engravidou ela. E aí é tanto que no capítulo 3, versículo 15, o Eterno vem e fala assim, e agora você vai dar à luz em meio a dores. Você está grávida. Por quê? Porque logo após o sexo vem a gravidez. Então a serpente engravidou Eva. E Eva cometeu adultério. A menina disse no início do vídeo que não. Que Eva não cometeu adultério. Lógico que cometeu adultério. Paulo queria apresentar a igreja virgem para o Machia. Mas antes disso acontecer, ela foi desposada para Jesus Cristo. Está entendendo? Ela caiu em adultério com Jesus Cristo. Eva, antes de ser desposada por Adão, foi desposada pela serpente. Perdeu a virgindade com a serpente. Por isso que Paulo falou, quero vos apresentar como virgem. Aí ele falou, tenho medo que assim como Eva, que era virgem, né? E foi lá após o outro, vocês também vão após o outro e percam a virgindade e acabam caindo em adultério espiritual. A igreja caiu em adultério espiritual, mas o pastor vai te falar isso? Nunca. Sabe por que ele não vai falar isso? Porque eles não estão incumbidos para poder falar isso. Quem está incumbido para poder falar isso é o mensageiro para essa, que vai trazer a revelação de quem é Jesus, de quem é Ialcha, de quem é Deus, Zeus e quem é Ial, o Criador, para poder trazer a igreja de volta
para a posição correta, para ela poder casar, que senão não vai haver casamento. Por isso que nós estamos no final dos tempos, tudo acabou. Agora é a reta final. Nós estamos no final das 7 eras da igreja. 7 períodos. Já estamos na era final agora. Já estamos para adentrar para a Laodiceia. Aí quem vai entrar para dentro da Laodiceia, acabar de cumprir a Laodiceia, né? Acabar de cumprir o resto dela, que ela também já está em andamento aí. Aí esses é que vai entender dentro da tribulação quem é Yahshua. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 16, o Eterno chama Israel, quando Israel adorava os ídolos, o Eterno chamava eles de prostituta. Ezequiel 16, versículo 15 e 16. Da mesma forma também, a igreja, Apocalipse 17, prostituta. Ela virou uma prostituta. Aí eu vou pegar aqui agora, aqui, ó, que são muitas coisas, né? Deixa eu só pegar aqui para os irmãos aqui, quer ver? Eu vou aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Deixa eu ler aqui. Eu até anotei no quadro aqui, ó. Isso aqui, ó. Não sei se os irmãos dá para ver, mas vou explicando aí. Que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tá vendo aí? Aí depois vem Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Vou pegar aqui só essas 3 aqui, essas 4 aqui mais importantes aqui, ó. 4, 5, né? Aqui vem Éfeso, da época de Paulo. A igreja estava virgem, pura. Não estava ali na... Por quê? Porque o apóstolo estava vivo e ele estava combatendo as heresias. Até na igreja de Esmirna, beleza. Quando chegou em Pérgamo, na era de Pérgamo, no ano 312, que cada uma dura um período. Quando chegou na era de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa completamente casada. Aqui, ela casou com o mundo, casou com o Estado, casou com a política lá, com o Constantino. E aí recebeu a hierarquia. Aí ela caiu, recebeu os ídolos, se tornou idólatra. Então tá aqui Pérgamo. Aí nós podemos ver. Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele fala para a igreja de Pérgamo. Vou pegar o 2, versículo 12, que ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que Yahshua já se coloca como aquele que tem a espada afiada? Porque a espada é a palavra do Eterno. Quando ele vier, ele vai combater contra esses hereges, contra esses nicolaítas, essa hierarquia todinha, e vai mostrar a sua verdade. Ali diante do tribunal ali dele, ali, muitos líderes evangélicos ali, vai ter que comparecer lá, vai ser contestado com a palavra que sai da boca de Yahshua. Qual que é a palavra que sai da boca de Yahshua? A palavra dele, as Sagradas Escrituras, as verdades que ele deixou para os apóstolos ensinar para nós. Então, por isso que fala, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí vem, sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé. Beleza. Então, aqui agora já mostra para nós. O trono de Satanás, ele mostra e fala, vocês estão onde está o trono de Satanás. Por quê? Porque eles estavam lá no meio daquela hierarquia que é a própria serpente falando. Agora eu vou colocar um vídeo aí, 2 vídeos, da Igreja Católica, para vocês verem, 2 vídeos. Como é que é o templo da Igreja Católica. É certeza, pela formato, como fala, arquitetura, né? Os vitrais. Os vitrais todos, você tem a certeza que você está dentro de uma cabeça de uma cobra. E o palco, o púlpito, onde o Papa fala, né? Tem as suas manifestações lá, suas sessões religiosas. Ele a cabeça, é a boca da cobra. Ele está literalmente... os dentes da cobra são os pilares dessa arquitetura. É incrível, assim. Quando eu vi a foto, parece, assim, quando você está olhando lá, é como se estivesse dentro da boca da cobra. Sim, engolido pela cobra. Mas, assim, parece que a cobra... Vou mostrar aqui umas fotos. Parece que a cobra... tipo, tá te olhando, parece que ela vai te pegar. Sim. Né? A arquitetura foi feita para isso. Eu não tô partindo para dentro não. Eu tô questionando essa lado, que espera que você tá lá dentro, na foto, parece que a cobra tá para te pegar, sabe? Porque os vitrais na lateral, tem umas fotos no fundo, são muito grandes. Você vê uma cabeça ali te olhando, o formato dela te induz a isso. Não, na verdade, é isso que você tá falando, mas na verdade é assim, é meio dúbio nesse sentido, porém certeiro. O que acontece? Você, de dentro da igreja, você está vendo a cobra te olhando. Os vitrais são aqueles 2 olhos. E onde o Papa fala, o pilar é a boca aberta e os dentes da cobra querendo te pegar. Porém, você já está dentro da cobra, né? Então você vê de dentro das vísceras, você está dentro da cobra mesmo, né? Nem literalmente. Você já viu como é o auditório do Papa no Vaticano? Também conhecido como Paulo Hall of the Pontifical Audiences,
está na cidade do Vaticano e parcialmente em Roma, Itália. Nomeado com o nome do Papa Paulo VI e construído em 1971 pelo arquiteto italiano Luigi Nervi, ele acomoda 6.300 pessoas e contém uma estátua de bronze chamada La Resurrezione, desenhada por Pericle Fazzini. Mas existe algo muito estranho na estrutura. Os olhos mais atentos percebem que há um réptil gigante no auditório do Papa. Dê uma olhada na imagem externa do prédio abaixo e compare sua forma com a imagem de uma serpente embaixo. Observe o formato geral: costas largas, estreitas, frente arredondada, olhos no meio, narina na frente e parte superior curva. Como você já pode começar a perceber na imagem acima, há duas janelas em ambos os lados do prédio que se assemelham aos olhos. Eles são feitos de vitrais e situam-se a meio caminho do comprimento do edifício em ambos os lados. No centro da forma do olho, você começa a ver uma fenda que pode parecer um olho de réptil. Tanto por dentro como por fora, a estrutura do prédio tem a aparência de serpente. O telhado e os lados do prédio também se assemelham a escamas. Agora vamos ver o lado obscuro na decoração da Santa Sé. Outra decoração sinistra é a estátua de La Resurrezione, Ressurreição. Atrás do trono luxuoso utilizado pelo Papa tem uma estrutura de bronze que muitos consideram um monumento satânico. Uma estátua de bronze que dizem representar a ressurreição de Jesus Cristo. Está localizado dentro da sala de audiência do Papa no Vaticano. Essa obra, finalizada em 1971, representa a ressurreição de Cristo como um homem que nasce do caos. Seu criador, o escultor italiano Pericle Fazzini, afirmou que a obra chamada Resurrezione simboliza Cristo emergindo de uma cratera produzida por uma bomba nuclear. A estrutura macabra faz com que muitos observadores que a observam relacionarem a imagem a um altar satânico. A estátua de Jesus no meio do palco é muito estranha e assustadora. A estátua de Jesus está dentro da boca da serpente. Então o que acontece? Aí eles estão mostrando para todo mundo que a serpente ainda continua usando ali, ó, o clero da Igreja Católica. Satanás continua usando eles até hoje para poder disseminar esse falso evangelho, pregar esse falso Jesus. Então, tá aí, escancarado. Só que isso não é mostrado no meio evangélico. Por quê? Porque eles não tiveram esse entendimento, igual eu falei. Mas o Eterno tirou todas as escamas dos nossos olhos para que a igreja possa se preparar para poder participar desse casamento que há de acontecer. Mas qual igreja? A igreja fiel. O resto vai ficar para trás, porque o resto é infiel. O resto tudo é adúltera. Ela não vai participar. Mas esse aí é o trono de Satanás que nós acabamos de ler agora. O trono de Satanás. Você habita onde está o trono de Satanás. A cabeça desse Jesus aí. Do lado tem o cabelo jogando assim, forma a cabeça de uma serpente. Porque esse Jesus aí é o Jesus que foi pregado pela serpente, que foi pregado por Satanás. Satanás é que criou esse ídolo aí. Então, por isso que fala que ele está dentro da boca da serpente aí. Ó. Aí, ó, a imagem de Bafomé. Esse Jesus aí é a imagem do próprio Bafomé. É a imagem de Satanás. Está tudo interligado isso aí. Então, o que acontece? Criou-se os Nicolaitas na era da igreja de Pérgamo. Criou-se aquela hierarquia ali, Constantino, para poder a serpente continuar ensinando, continuar falando. Quando você chega na era da igreja de Tiatira, está lá a Jezabel. Ela é a própria hierarquia. O que eu falo? Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina, ela está ensinando. E seduz meus servos a se prostituírem, comendo das coisas sacrificadas aos ídolos. Então ela quer levar o povo à idolatria, essa hierarquia aí, porque ela representa a serpente hoje. Essa hierarquia aí hoje representa a serpente. Então,
ela seduz. Olha o que está falando aqui de novo, ó. Essa mulher Jezabel, que se afirma profetisa, ela seduz. O que a serpente fez lá no jardim do Éden? Seduziu Eva. Então a serpente está seduzindo até hoje, através dos nicolaítas, através dos pastores, através dos padres, através dos bispos, através dos nicolaítas. Por isso que no nosso meio não pode existir essa hierarquia. Não pode existir isso. Isso é maligno. Isso tudo está trazendo a mensagem de Satanás. É uma mensagem distorcida, pregando Trindade, Jesus, tudo isso aí é abominação aos olhos do Criador. É a mensagem da serpente misturada com a mensagem do Eterno. A palavra da serpente misturada com a palavra do Eterno. Por isso, no livro de Lucas, capítulo 13, Yahshua falou assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, a hierarquia, e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. É o falso evangelho. É a semente é a palavra da serpente misturada com a palavra do Criador, até que tudo ficou fermentado. Mas aí, para a gente entender isso hoje, por isso que tem que ser feito isso aqui tudo. Por isso que eu falei com os irmãos que dá trabalho para fazer um estudo desse, que maior que a gente faz, aí a mente da gente abre para a gente entender o que realmente aconteceu na trajetória todinha da igreja. Aí, ó, tu tem que notar tudo. Aí, quando você chega agora na era da igreja de Filadélfia, olha o que ele diz. Capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz assim, ó. Nós já lemos isso aqui em outro estudo. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, assim diz o santo, o verdadeiro. Verdadeiro significa o oposto do falso. Aqui quem está falando é Yahshua, não é Jesus. Então ele mandou a carta para o anjo para essa era. Ele falou, ao anjo da igreja de Filadélfia. Aqui quem está falando é o verdadeiro, não é o falso, não. Aí ele vira e diz assim, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Por quê? Porque fala muito se no reino milenar, o reino de Davi, está lá no livro de Isaías, fala o reino de Davi, a semente de Davi, é Yahshua. Ele tem a chave do reino. Então ele está disposto a mostrar para a igreja de Filadélfia que ele vai deixar a porta aberta para ela entrar no reino milenar. Só basta ela esforçar. Então, aqui ele continua dizendo no versículo 8. Aqui ele diz assim no versículo 8. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta para pregar o evangelho, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. É uma igreja pequena, de pequeno número. Por isso que falou, alegrai-vos pequenino rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. Mas guardasse minha palavra e não negasses o meu nome. Tá vendo aí? Então, ele direcionou essa mensagem para a igreja de Filadélfia, falou, vocês são fiel, porque guardasse a palavra verdadeira e não negou o meu nome, Yahshua, porque Jesus todo mundo confessa, sente macumba, mormos, espiritismo, igreja católica, evangelho, tu confessa Jesus, mas eu quero ver confessar Yahshua. Muitos dizem que esse nome é pesado de ser levado. É lógico, porque quem vai levar é a igreja virgem, pura. É os 144 mil, é o filho varão. Eles vão tomar esse nome e levar só esse nome. Não vai levar o nome dos amantes, vai levar o nome do verdadeiro. Então, essa é a função do anjo da igreja de Filadélfia. Preparar a igreja para encontrar com Yahshua, igual João Batista e Yohana. Ele era o mensageiro para aquela era. Ele preparou o povo, pregou um batismo de arrependimento, pregou um verdadeiro evangelho e preparou o caminho, veio aplanando o caminho para eles encontrarem com Yahshua. Foi isso que ele fez. Ele era o mensageiro para aquela era. E aí ele preparou o caminho para Yahshua. E aí ele virou para Yahshua e falou assim, mas disse que Elias vai vir? E Yahshua falou assim, se vocês quiserem conhecer Elias, ele é Yohana. Mas se vocês não conhecerem Yohana João Batista, Elias virá e restaurará todas as coisas. E converterá o coração dos filhos aos pais. O mensageiro dessa era prega o evangelho para as pessoas que estão nessa era para se converter aos pais, aos apóstolos, lá atrás. Por quê? Porque eles é que trouxeram a verdadeira palavra. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 16, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 16, fala que nós devemos procurar pelas veredas antigas
e fala assim, procurar e andar pelas veredas antigas. Buscar pelas veredas antigas e procurar e andar nelas. Qual que é as veredas antigas? A mensagem ensinada pelos apóstolos. A mensagem ensinada pelo apóstolo Shaul, pelo apóstolo Paulo. Então, nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, sem fermento, sair fora desse quarto evangelho aí, desses versículos acrescentados aqui, dessas doutrinas aí, desses nomes falsos, esses nomes pagãos, e ficar firme, porque agora nós chegamos na reta final. Nós estamos vendo aí que já está a nova ordem mundial e já estão falando abertamente. O Vladimir Putin mesmo, até para colocar aí o Vladimir Putin aí, ele falou que está sendo criada uma nova ordem mundial e quem vai criar essa nova ordem mundial é a Rússia. Mas nós sabemos que a Rússia não vai criar a nova ordem mundial, porque a Rússia vai cair na guerra de Gog. Na guerra de Gog contra Israel. Quando a Rússia cair, o que vai acontecer? Aí a Europa é que vai assumir o poder com Emmanuel Macron, que tudo indica que ele é a besta e o Papa Francisco, o falso profeta. Mas aí, Israel já está entrando em atrito contra a Rússia. A Rússia já fez uma aliança agora com o Irã e a Turquia. Quem é a Rússia, o Irã e a Turquia no livro de Ezequiel? É aqueles que vai vir para a guerra de Gog. Turquia ali é Torgama. O Irã é a Pérsia. E a Rússia está lá como o líder lá, o príncipe de Roz, Rússia. Então, os três agora fizeram uma aliança, o cenário está todo pronto. Até a revista The Economist, naquela revista The Economist lá, que nós vimos essa aí, ó, que mostra aí, ó, mostra uma árvore de um lado, né, representando a árvore da vida, a outra árvore do outro lado, representando a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde tem a serpente, olha lá, é a serpente. Mostra o anticristo, o antimachia grandão, Donald Trump derrotado, os 4 cordeirinhos apontando para o mês de Abib e apontando para a Páscoa e o arrebatamento lá em cima. Então, não tem nada fora. Nós estamos vendo o cenário todo sendo preparado. O Brasil agora, com essas políticas aí, e tudo indica aí que o Bolsonaro vai ganhar, porque, mesmo não conhecendo o nome do Eterno, mas mesmo assim está defendendo pátria e família. Então, esse é ainda fala no Criador, sem entender, mas fala no Criador, então vai ganhar o entendimento correto na tribulação. Por quê? Porque o mapa mundial mostra que aqui é o celeiro do mundo. Os outros países, tudo já está sendo proibido, criar gado, está sendo proibido até plantar, matando os frangos, tudo lá na Europa, para poder criar fome, criar tudo. Mas aqui não. Aqui, o Brasil recebeu agora 27 navios de fertilizante, para poder produzir, porque o Eterno mostrou que é aqui, Apocalipse 12, e ele vai alimentar a igreja no deserto. Deserto que vai passar por sofrimento ainda, mas aqui é o lugar. Por isso está vindo gente da Venezuela, da Argentina, a América aqui do lado, tudo já esbagaçou tudo, a crise na Argentina, no Peru, todo lado aí já entrou em crise, mas o cenário está prontinho. Então nós temos que ficar firmes aí, na rocha aí, porque o Eterno destrinchou tudo diante dos nossos olhos, revelou toda essa podridão aí, que é esse cristianismo, esse sistema. Por quê? Porque nós somos a igreja que está na era de Filadélfia, pertencemos à igreja de Filadélfia. Temos um só noivo, Yahshua Mashiach, não é Jesus Cristo. Nosso Criador é Yahweh dos exércitos. Não acreditamos em 3 deuses, acreditamos que um só é o soberano, Yahweh. Fomos emergidos no nome correto, não fomos emergidos no nome de uma trindade. Vamos ficar firmes, irmão, porque não tem outro caminho, não tem para onde ir. Temos que ficar firme com quem trouxe essas revelações todas do nome aí, desses ensinamentos, tudo, e está mostrando toda essa podridão aí. Porque isso aí nunca foi mostrado para mim, agora está aparecendo muitos engraçadinhos aí querendo ser mestre. Agora, depois que foi mostrado muita coisa, agora tem muita gente querendo ser mestre. Por que não apareceu antes? Enquanto nós estávamos lá dentro do sistema, buscando a verdade, não apareceu. Mas o Eterno nos deu essa graça aí. Ok, irmãos? Fica na paz do Eterno. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta aí, pode fazer, tá? Antes de encerrar aqui. Irmão Romilson, mas então vou aproveitar a oportunidade. Eu sei que o irmão já fez um estudo tremendo, né, sobre o Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, né? Mas aconteceu algo comigo que faz com que eu tenha que fazer essa pergunta. Tem um amigo que é da Laodiceia, e eu estou apresentando para ele os nomes sagrados, né? E aí eu disse para ele, né, porque a gente já conversa bastante, eu disse para ele que ele tinha que morrer de novo. Vai ter que morrer de novo. É de ser tipo Nicodemos. Aí ele pegou, pô, mas como aí? Tipo Nicodemos, tu é o cara que disse para mim que o quarto evangelho, o Evangelho de João, é um anátema, né? E como é que tu disse para mim que eu tenho que
eu tenho que fazer o mesmo que Nicodemos. Aí a pergunta que eu trago para o irmão, o quarto evangelho, o evangelho de João lá, ele é totalmente fermentado. Todas as passagens que tem dentro dele é inverídico. Nicodemos, a história de Nicodemos. O que acontece, irmão, é porque quem escreveu aquele livro conhecia as escrituras. Então, ele usou de doutrinas que já está dentro da escritura. Você não precisava de pegar Nicodemos para poder falar com esse irmão que ele precisa morrer de novo. Tem no livro de Romanos, mostrando que nós temos que morrer de novo. Tem no livro mas de... foi que... Sim, mas aí o que isso aí acaba tornando? Acaba se tornando um laço. Porque se eu for olhar, lá tem mensagens bonitas. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é uma palavra errada? Não, é certo. Entendeu? Isso não é errado, porque a verdade liberta mesmo. A questão que eu estou querendo passar é o seguinte, porque quando você vai lá no quarto evangelho e começa a mostrar ele tem heresias que talvez a pessoa não vai conseguir pegar na hora ali. Aí é aonde vai trazer para o engano. Então, lança fora, evita, pega só porque tudo que está ali já está nos outros. Tudo que você quiser buscar ali dentro do quarto evangelho já tem nos outros ali mostrando. Então, ele que fez isso, o autor desse livro, que não foi só um autor. Não, que a passagem de Nicodemos só está no capítulo 3 de João. Sim, mas o que acontece? Lá o apóstolo não tem outro lugar. Não, mas o apóstolo Saúl fala que nós temos que morrer. Ele falou, morrer para mim é Yaush. Eu viver é lucro. Então, quem não morrer, de novo, tem várias passagens que mostram que nós temos que morrer. Nós fomos sepultados com ele no batismo. Está falando de quê? De morte. De morte. Sepultado é quem morreu. Então, isso aí é uma artimanha do inimigo, que ele usou palavras bonitas e criou um evangelho. Só que na hora que vai apresentar o Machia, apresenta um outro. Igual lá, na Judas Iscariotes lá. O soldado chegou para prender ele e falou, a quem buscais? Ele falou, a Yaush. Falou, eu sou. Caiu todos por terra. Qual foi a intenção dele mostrar aquilo ali, o autor daquele livro? Ele falou, vou mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Só dele falar, eu sou. Porque quem é o eu sou? O eu sou está lá no Velho Testamento. Então, só de eu falar eu sou, eu vou mostrar que eu sou o próprio Criador. Tremeu o chão, caiu tudo. Só que quando você vai no livro de Lucas, não tem nada disso. Pelo contrário. Judas teve que ir lá e dar um beijo, porque senão o soldado não saberia quem era ele. Agora, no quarto evangelho, a quem buscais? A Yaush, eu sou. Aí o soldado chegou e prendeu ele. Não existiu o beijo, não existiu a traição. Ele vai distorcendo tudo. Tem lá a Maria chorando no pé da cruz para poder fazer o quê? Eis aí, filho, a tua mãe. Para poder os católicos virar e falar assim, nossa, ela é a mãe de Deus. Então vamos criar agora Santa Maria, mãe de Deus. Então, é maligno. Todo dia que você pega ele ali, ele só vai induzindo as pessoas ao erro. Se a pessoa não tiver um discernimento, ele vai ser induzido ao erro. Então, é melhor ele ler ali o livro de Lucas ali, porque já basta de fermento. Fermento tem demais. Tem para encher caminhão dentro da Bíblia de fermento da Igreja Católica. Igual tá lá. Pegou 3 medidas de fermento. Foi pouco, não, né? Tá bem. Quer fazer um louvor? Vamos deixar para a família Souza. Vamos deixar a família Souza. Tá? Família Souza aí. Deixa para a família Souza aí que eles estão melhor aqui. Vamos fazer um louvor. Aí depois, se não tiver mais uma pergunta, nós responde aí. E aí nós encerra depois, né? Aleluia. Assim seja. Que seja. Irmão João aí. Chega chegando. Aleluia. Yeah.
Yahusha, 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 Agora vem, oh logo vem, o Rei dos Reis está voltando para levar, para buscar, para levar a sua noiva para noviar o Shalom, para noviar o Shalom. Yahusha me leva para 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 Shalom. Agora vem, logo vem, o Rei dos Reis está voltando para levar, para buscar, para levar a sua noiva para noviar o Shalom, para noviar o Shalom. Yahusha me leva para 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 Shalom. Agora vem, oh logo vem, o Rei dos Reis está voltando para levar, para buscar, para levar a sua noiva para noviar o Shalom, para noviar o Shalom, para noviar o Shalom. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Yahweh. Tremendo demais, irmãos. Vou estar lendo um versículo aqui antes de nós fazer a oração para terminar, tá? Apocalipse 12, versículo 9. Aí nós vamos estar encerrando. Vou estar orando, depois nós encerramos, né? 12, versículo 9 diz assim. Deixa eu achar o versículo aqui que eu estou... Aqui. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Então, esse versículo deixa claro mais uma vez, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, enganador de toda a terra habitada. Enganador de toda a terra habitada. Só para concluir o estudo aí, né? Que ele não enganou, não foi só uma religião. Ele enganou toda a terra através da serpente. Ele lançou essa mensagem aí e arrebentou com tudo. Mas hoje, graças a Yahweh, nós podemos dizer que caiu tudo por terra. Em nome de Yahweh, caiu tudo por terra essas heresias aí. Foi lançado por terra e o Eterno nos revelou o seu nome, o nome do seu Filho, e nos revelou todas essas verdades aí. Estamos firmados na rocha que é Yahweh e na palavra dele, que é a sua verdade sem fermento. Ok, irmãos? Vou fazer uma oração. Soberano e eterno Yahweh, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu tem nos mostrado. Te agradecemos pelo seu nome que foi revelado a nós, Yahweh dos Exércitos. Te
Te agradecemos pelo nome do seu filho, Yahshua, o Machia, que significa Yah salva. Te agradecemos por todas as heresias que tu tirou da nossa mente. Te agradecemos por ter purificado o nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, por estar trabalhando em cada um de nós a cada dia. Continua, Pai. Se existe mais alguma coisa, tira de nós. Lança por terra, porque não queremos nada da Babilônia. Não queremos nada que veio da serpente. Não queremos nada que veio do maligno, Pai. Queremos estar puro para encontrar com teu filho, ó Pai. Para ser, ó Pai, estar pronto naquele casamento e ser, ó Pai, glorificado juntamente com ele. Nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra. Obrigado, ó Yahweh dos exércitos, que seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Paz e Yahweh, irmãos. Paz e Yahweh, você. assim eu não parei de seguir você. És o meu seguro, preciso de ti para eu viver e sobreviver. Oh, Yahshua, eu sou um servo revoltado pelo sistema religioso. Já não quero mais viver debaixo da lei. Já não quero mais viver debaixo dos sistemas. Eu quero caminhar contigo, eu quero falar contigo. Eu preciso do teu espírito. O meu Salvador. O meu Criador. O Yahshua. O meu mediador. Eu já fui libertado desta Babilônia, agora livre quero seguir e ao Shamagia. Todos os dias correr na mesma correria. Oh, não, não, não. Já não quero mais voltar onde eu tava. Lá eu estava bem perdido sem a verdade. Agora eu estou bem, ninguém vai me mentir. Agora eu sou feliz assim. Eu quero te dizer, irmão, vem seguir, eu já serás feliz. És o meu irmão, eu te amo demais. Segura as minhas mãos, unidos seremos mais fortes. Eu quero te dizer, irmão, qualquer parte do mundo onde tu te vês, eu quero te abraçar. Grita assim comigo assim.